Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez eu volto para falar da palavra do Senhor. O Senhor, Ele é bom. Nem precisa eu dizer mais, que Ele é bom o tempo todo. Que o Senhor venha habitar na vida, na casa, no trabalho de cada um de nós, seres humanos. Às vezes a gente é falho, meus irmãos. Deixamos de ajudar muitas vezes aquele que necessita. Por egoísmo. Muitas vezes por egoísmo. Nós precisamos rever esse conceito e mudar esse jeito. Meu, seu, de todo mundo. Eu vou ler João 10, que fala: Jesus, porta das ovelhas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vou começar a falar hoje. Eu tô demorei um pouquinho mais para fazer os meus vídeos hoje. Nem fiz fazendo o café da manhã para minha irmã, porque eu fui levar ela para colher exame de sangue. E é duro. Olha, ela dá um trabalho, gente, que não é brincadeira. Só Deus sabe. Dá um trabalho desde ontem para fazer o jejum dela, que é de 12 horas, para fazer esse jejum dela. E para hoje de manhã levar. Ela ficou com raiva de mim porque eu não dei café para ela de manhã cedo. Porque ela é acostumada a eu levantar cedo e fazer o café. Hoje eu não pude fazer porque não pude dar. Ela ficou com raiva de mim, tava com raiva. Mas a gente sabe, né, que é devido ao probleminha de saúde que ela tem. Então ela é desse jeito mesmo, eu já me acostumei. Jesus, porta das ovelhas. Deus seja louvado a todos. Que essa leitura seja uma leitura de proveito para todos nós. Na verdade vos digo, quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas atendem a sua voz. Ele chama pelo nome cada uma das ovelhas que lhe pertence e as leva para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Mas a um estranho não seguirão, ao contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui nós somos a ovelha de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Porque a palavra de Deus é a mesma coisa que a voz dele. Nós temos que fazer a vontade de Deus para nós poder entrarmos pela porta estreita. Porque pela porta larga, dificilmente alguém vai conseguir entrar. Então nós temos que fazer o possível de entrar pela estreita. Mas a um estranho não seguirão, ao contrário, fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. A gente não conhece um outro livro que fala de outra religião, porque nós somos acostumados a falar da palavra de Deus. Outra coisa, meus irmãos, nós muitas das vezes, porque eu sendo católica, qualquer um que chega na minha porta batendo para falar da palavra de Deus, vocês podem ter certeza, eu paro e escuto. Porque estão falando da mesma pessoa que eu, de Deus. Muitas vezes tem coisa que a gente se diverge. Mas não é porque eu me divirjo que eu vou esconder, correr e falar, não vou abrir minha porta. Eu abro a porta assim. Eu aceito conversar com a Assembleia de Deus, com o cristão, com Jeová, qualquer pessoa que chegar na minha porta, falou da palavra de Deus, eu abro a porta. Eu acho que todos deviam fazer a mesma coisa. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam de que estava falando. Por isso, Jesus disse de novo, na verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim,
será salvo. Poderá entrar e sair e achará pastagens. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Jesus, bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O empregado que não é pastor, pois as ovelhas não lhe pertencem. Ao chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o ladrão arrebata e as dispersa. O empregado age assim porque não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida por minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu as conduza também. Ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la de novo. Ninguém pode tirá-la de mim. Eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. Este é o preceito que recebi de meu Pai. Surgiu de novo desacordo entre os judeus a propósito dessas palavras. Muitos diziam: ele tem um demônio, perdeu o juízo. Por que o escutais? E outros diziam: essas palavras não são de um possesso. Porventura, pode o demônio abrir os olhos dos cegos? O testemunho das obras. Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus o rodeavam e lhe perguntavam: até quando nos deixará em dúvida? Se és o Messias, dize-nos claramente. Respondeu Jesus: já vos disse e não crestes. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois de minhas ovelhas. Minhas ovelhas atendem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém arrebatará de minha mão. Meu Pai que me deu as ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E eu e o meu Pai somos um. Novamente os judeus trouxeram pedras a fim de o apredejarem. Jesus respondeu-lhes: eu vos mostrei muitas obras boas, vindas de meu Pai. Por qual delas quereis apredejar? Os judeus lhe responderam: não é por uma boa obra que te queremos apredejar, mas por causa da blasfemas, e porque, sendo homem, te fazes Deus. Explicou-lhe Jesus: não está escrito em vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, por que dizes, tu blasfemas? Aquele a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, porque eu disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim. Mas se as faço, mesmo que não creiais em mim, crede nas obras, que saibais e compreendais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram de novo prendê-lo, mas ele livrou-se das mãos deles, retirou-se de novo ao outro lado do Jordão, onde antes João batizava, e ali permaneceu. Muitos vieram ter com eles e diziam: na verdade, João não fez milagre algum, mas tudo o que disse deste homem era verdade, e muitos ali creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou ler agora, a próxima que eu vou ler é a de número 11.